Muito legal. Daqui a pouco então a gente vai entrar no tema do, né, o corpo fala. Mas antes a gente tá todo mundo aqui na expectativa de, né, de conversar com o pleiadiano que você comentou. A gente queria entender melhor essa história. Conversar com ele, não sei se rola, mas... Não, essa aí eu só joguei pro oceano. Não, nunca sei, né? O telefone é de lá pra cá. Mas difícil. Essa história é interessante. Eu fiz um curso de mesa radiônica. Inclusive o Arlindo veio aqui. Vocês vão lembrar dele. Ele canalizou essa mesa. Incrível, ferramenta incrível. E o Arlindo é extremamente conectado, né? Nessa coisa de ET e tudo mais. E durante o curso, assim... Ele vai contando, né, toda a história do planeta e tudo mais, que, né, enfim, não vou falar aqui, mas ele traz muito esse viés, né, da vida extraterrestre pro curso, que de fato é o que todo egrégor está por trás ali. Mas foi muito engraçado, porque assim, primeiro que durante o curso ali, na aula prática, né, uma menina chamou o Arlindo assim e falou assim, licença, eu tô vendo um índio atrás dele, falou baixinho, né, atrás de mim no caso. E aí falou baixinho, só que eu ouvi, né, aí eu virei assim e falei, tá falando de mim, né? Não sei o quê. E ela falou, não, tem um índio bem grande do seu lado. Aí, ué, meu caboclo, né? Eu sou um bandista, normal. Ela, tá, não, só pra saber se eu não tô louca nem nada. Eu, não, tudo bem, né? É que ele tem uma nave. Ele é um índio numa nave. Aí chega o Arlindo, dá 2 tapinhas assim no meu ombro. Ó, depois você pede pro teu caboclo tirar a roupinha, tá? Aí eu, tirar a roupinha? Mas como assim, né? E aí não entendi nada. Tempo passou, num belo dia decidi, tava lá brincando com a mesa, né, conversando um pouco, às vezes eu brinco com um pêndulo, né, de fazer perguntas, né, no abecedário ali, ele vai me respondendo, né, tipo um Ouija da vida, né, às vezes eu faço isso. E numa dessas, perguntei, tem algum mentor aqui presente? Sim. Legal, quantos? Legal. Qual o teu nome, né? Aí apareceu o nome que eu não posso falar, e aí alguma coisa me deu de perguntar, eu já te conheço? Aí deu sim. Aí eu, ok, quem é você então? Aí o pêndulo foi C, A, B, O, C, L, O. Aí eu, caboclo. E escreveu tudo, caboclo 7 flechas. Né? E eu já sabia que esse mentor era pleiadiano, porque eu já tinha conhecido. E aí foi quando ele me abriu que ele era o caboclo que trabalhava comigo lá na Umbanda e que estava por trás da minha missão. Então foi uma história muito maluca, assim, porque foi justamente do nada, eu não estava esperando. E isso é uma coisa interessante da gente falar aqui. Os extraterrestres, eles já estão aqui, né? As pessoas ficam esperando ele se apresentar, eles já estão aqui há muito tempo, mas muito mais do que a gente imagina. Principalmente no plano astral, tá tudo acontecendo a todo momento. Dentro de igreja tem extraterrestre, dentro de Umbanda tem extraterrestre, dentro de centro espírita tem extraterrestre, estão em todo lugar. Só que é óbvio, eles não vão se apresentar com a roupinha deles. Eles vão lá e vestem uma roupinha, porque no plano astral isso é fácil, né? O plano astral é mental. Então você pensou, criou. Né? Se ele quer vir como um Exu, ele vem. Se ele quer vir como um preto velho, ele vem. Mas é um extraterrestre. Né? E não tem nenhum problema com isso. Então eu fui entendendo... meu caboclo é pleiadiano, o meu preto velho é siriano, os outros eu não vou lembrar, porque eu nem ligo muito pra isso, mas esses dois que eu tinha muita afinidade. O Caveira não, o Caveira ele é humano, foi humano, talvez por isso que eu me conecte mais com ele, né, por estar mais próximo, de entender muito mais. É uma energia muito próxima, né, dos Exus, mas isso me pegou assim totalmente de surpresa, né? Então a gente precisa entender isso. Os extraterrestres já estão aqui, eles não vão chegar, né? Eles não vão chegar. Então foi isso que aconteceu comigo. Tem até uma experiência, queria até contar aqui, se vocês me derem o espaço para isso, sobre extraterrestre. Tive um contato na minha vida. Posso? Claro. Não, acho que o chat não quer. Acho que o chat não quer ouvir essa história. Isso eu não contei em nenhum lugar, viu? De contato extraterrestre. Será que a gente conta essa história, ô Guru? A gente fala tanto que eles não querem mais ouvir isso, né? É porque assim, eu demorei 1 ano pra contar pros meus pais, por exemplo. Demorei uns 2 anos pra contar pra algum amigo meu. Então eu guardei muito tempo pra mim. Até porque isso aconteceu no começo. Lá dos meus estudos, foi bem no começo que aconteceu. Então eu vou contar a história, já que, né? Mesmo que o chat não queira,
Aqui está num lugar, não tem lugar melhor pra falar. na galáxia. Você veio pro planeta certo para contar essa história. Que maravilha. Vamos E lá. fica até uma dúvida, né, que eu jogo aí, porque até hoje eu não tenho informações sobre isso. Então, vamos lá. Foi no começo do meu despertar, onde eu estava estudando sobre tudo e ampliando o leque. Né? Não estava mais só estudando a Umbanda, estava estudando sobre tudo, acabei esbarrando na ufologia, porque querendo ou não, quem se aprofunda em espiritualidade vai encontrar ufologia. São coisas conectadíssimas, né? Não é separado. Então acabei esbarrando, muito interessante, sempre tive muito interesse. E nessa época eu estava começando a trabalhar com reiki, tá? E eu estava fazendo envios de reiki coletivo, né? Isso é uma coisa que eu não faço mais por conta desta experiência específica. Mas eu vou voltar em algum momento. Enfim, eu estava fazendo um envio de reiki coletivo, foi a primeira vez que eu fui fazer um envio de reiki coletivo. Eu lembro que eu postei no Instagram, quem tinha interesse, de graça, sem custo nenhum, enfim. Todo mundo, manda nome, data de nascimento, deu mais de 130 pessoas na época ali, que eu considerei bastante, né? Beleza, comecei a fazer meu processo, entrei lá no processo de concentração, de envio de reiki coletivo. E quando eu percebi, eu estava em transe, parecido com o da incorporação da Umbanda. Mas eu tava pensando, nossa, isso aqui deve ser a energia, né? Movimentando algum mentor presente e tudo mais. Na época eu não tinha tanto conhecimento assim. E eu comecei a entrar num processo de transe, de ir pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Até que... eu preciso falar uma coisa antes. Quando eu faço o reiki, eu vejo, né? Então quando eu entro em processo de concentração do reiki, eu vejo as coisas. Então eu tenho muita visualização de olho fechado, né? Dá um exemplo. Por exemplo, se eu tô aplicando reiki em você à distância... Eu fecho meus olhos, eu vejo sua energia. Como é que tá, onde tá bloqueio e tudo mais. No reiki coletivo é diferente. Eu imagino como se fosse um planeta e as luzinhas ali, né? Eu entro em Brasil e tudo mais e vejo as luzinhas ali e vou meio que vendo a energia entrar por ali. É um processo diferente, né? Depois a gente pode falar sobre isso, porque o meu reiki não é reiki, pra ser sincero. Então eu tava fazendo esse processo, eu tinha essas visualizações já há um tempo, isso era normal, de ver coisas com o olho fechado, né? Até que eu vi 3 sombras entrando pela minha janela. Então eu estou de olho fechado, eu sabia a disposição do meu quarto, e eu vejo o meu quarto de olho fechado e 3 sombras entrando assim. 3 sombras assim, ó, pequenininhas. 40 centímetros, talvez? Pequenininha. 3 sombrinhas entraram assim, tum, 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 tum. Uma foi pro meu armário ali, no canto esquerdo, outra foi para a porta do meu quarto, e o outro na cama, porque a janela dava na cama. O outro já veio na cama, já chegou, meteu a carona assim, ó, pra mim. Eu de olho fechado, como eu falei, enxergava. Já enxerguei obsessor de olho fechado, já enxerguei mentor, mas extraterrestre nunca tinha acontecido. Então, hoje eu sei que eram Greys, a gente pode chamar assim. Era o formatinho de Grey mesmo, padrão, né? Cinzinha, eles eram muito pequenininhos, como eu disse, 40 centímetros, bracinho fino, pequenininho, a cabeça um pouquinho alongada, nada muito grande, aquele olhão um pouquinho maior, padrão Grey que a gente, né, conhece hoje. E uma coisa interessante, na época eu não sabia que existiam Greys pequenos, por exemplo. Não tinha esse conhecimento. Isso é um ponto bem importante, né? Que eu vim a entender só depois, inclusive assistindo esse programa. Então, me trouxe muita compreensão. Então, o que aconteceu? Eles entraram no meu quarto, um foi para lá, outro foi para minha porta, o outro veio para mim, né? Esse que veio para mim, ele ficava me olhando assim, e meu coração disparou um pouco, né? Eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas eu sempre deixo fluir, né? Eu sempre aprendi com a espiritualidade sobre o deixar fluir, o deixar acontecer. Então não controlei absolutamente nada, deixei acontecer. Aí ele me olhando assim, olhando no fundo dos meus olhos, por isso que ficou bem marcado a cara dele, sabe? O rosto dele, eu lembro até hoje. E era mentalmente, né? A conversa é toda mental, falando... Eu perguntei quem eram, o que queriam e tudo mais, né? Qual era o propósito disso tudo. E olha só que interessante, eles deram um nome, que é o que eu queria jogar aqui, até para a audiência. Não sei se alguém já teve contato com essa raça, se eu posso chamar assim. O que eu pude entender é Drausas, tá? Foi essa palavra que veio para mim. Nós somos os Drausas. Estamos testando a sua capacidade. Você é um dos primeiros que a gente entra em contato. A primeira foi só isso que eles falaram. Depois disso, 3 dedinhos, né? Eles só tinham 3 dedinhos. Na ponta do dedo tinha uma membrana um pouquinho maior, como se fosse de um sapo, 3 dedinhos só. O dedo do meio veio para minha testa, não lembro mais de nada, apaguei.
Apaguei, não lembro de nada, teve esse lapso de tempo. Quando eu vi, eu acordei, né? Eu tava em reiki coletivo, lembra? Quando eu acordei, era 2 da manhã, eu tinha começado meia-noite, era 2 da manhã. E eu sem entender absolutamente nada do que tinha acontecido. Só lembro de ver a mãozinha, apaguei. Aí eu acordei, nada mudou. E foi a única vez que eu tive contato, tá? Uma coisa interessante. No dia seguinte, não sei se você vai lembrar disso. No dia seguinte, eu tava derrotado, destruído. Nada tinha acontecido, não tinha comido nada, não feito nada. Mas eu acordei, eu lembro de acordar, tirar o meu corpo assim da cama, tudo dói. A minha unha doía, o meu pé doía, tudo doía, eu não conseguia me mexer. E eu fiz assim, travei. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu fiquei na cama. Eu fiquei na cama tentando entender o que estava acontecendo, fui mexendo um pouco o meu corpo, fui tentando levantar aos poucos, tudo doendo. Parecia que eu tinha ido na academia e malhado todos os músculos de uma vez. Mais ou menos isso. E eu fiquei 2 dias assim, né? Fiquei 2 dias assim, de cama, sem conseguir me mexer. E foi isso. E nada aconteceu de diferente, não tive mais contato com eles. Não sei se alguém já ouviu falar sobre essa raça. Drausas foi o som que eu entendi. Pode não ser exatamente assim, mas veio um Drausas, sabe? Um negócio assim. Que eu entendi como Drausas. E eu lembro até hoje, porque foi uma experiência extremamente marcante. Então, foi bem interessante. Até hoje não sei o que aconteceu. Acho que eu não passei no teste, né? Porque eu nunca mais vi. Muito legal, hein? O pessoal gostou aqui do chat. Até subiu, tá com quase 4.000 pessoas aqui Caramba. assistindo. Maravilhoso, Conseguiu encontrar um, hein, meu querido Henrique? Encontrei. Não Olá. é exatamente igual. Parecido. Porque o olho não era tão grande, né? Como eu falei. Ele era mais ou menos desse tamanho. A cabeça não era tão grande, era mais normalzinha. E a boca era um pouquinho menor. Mas tinha sim essa protuberância aqui também, interessante. Era desse jeitinho aí. O que me marcou muito foi a mão, né? 3 dedinhos assim. Lá... Mas era dedo igual do ET do Spielberg? Longão assim? Mais longo do que o nosso. Mais longo do que o nosso. Pra ter uma base de comparação, mais longo do que o nosso. Mas eram só 3 e veio logo do meio. Em questão meio de da minha tamanho, testa. você quantos metros você tem de altura? Só pra gente... Tem 1,77. 1,77. Ele era do seu tamanho mais alto ou mais baixo? Não, ele era minúsculo. É 40. 40 centímetros. Era um toquinho. Era um toquinho, por isso que eu pensei que eu tava maluco. Tipo o ET do Spielberg, então, só que um Greyzinho, pequenininho, um ETzinho. Isso. Eu até eu vi aqui, tem um mini Grey aqui que eu vi. Era exatamente aqui, ó. Pode mostrar. Mini aham. Grey. Tem um mini Grey, ó. Na época eu não sabia. Então é muito interessante, porque na época eu não tinha o conhecimento. Eu fui entender o que aconteceu depois. É um assistindo susto, vocês. Né? Um baita susto. É muito... E, eu não sei olho qual foi o dele propósito. Era escuro, assim, Era profundo? Preto. Preto, você não via nada? Não. Tudo preto, assim? Tudo preto. Não tinha nada branco? Nada. E ele olhou assim... Ele ficou me olhando assim um pouquinho, aí depois dá aquela assustada, né? Porque vem uma imagem na sua cara, né? Dá aquela assustada, querendo ou não. Mas eles já logo chegaram falando que tava tudo certo. Né? Já chegaram tranquilizando. Mentalmente. Tudo é mental, né? Com extraterrestre é tudo mental. Então foi uma experiência muito marcante pra mim, é o que eu falei. Demorei 2 anos pra contar pra alguém. Demorei muito tempo pra abrir. Mas na hora isso. você pensou assim que era um sonho ou uma loucura? Ou você falou assim, nossa, viajei, dormi aqui, acho que eu sonhei. Viajei. Coisa assim, desmaiei. Depois de um tempo que eu parei pra pensar, falei, o que aconteceu aquele dia, hein? Mas como é que você... É que você falou que teve um lapso de 2 horas, mas você começou à meia-noite e você foi ver às 2 horas da manhã. Acordei 2 horas. Você acordou aonde? Você estava caído Na minha no cama, chão? não, na minha cama. Já estava na minha cama, só que quando eu aplico o reiki, eu não fico apoiado, né? Aham. Eu sempre fico assim. E quando eu acordei, eu tava apoiado, né? Tava apoiado. E com a mão assim ainda, que era curioso, tá? A minha mão tava assim ainda. Eu acordei com a mão assim. Com a mão dura. Com a mão Mas na posição de reiki. Mas você tava deitado assim, barriga pra cima ou de bruço assim? Não, eu tava encostado. Eu tava sentado na cama, entendeu? Sentado. Sentado na cama. Nessa posição assim? Isso. Estranha, né, a posição, meio inconfortável. Mas teve esse lapso de tempo e, de novo, não passei no teste, provavelmente, né? Não sei se eles fizeram alguma modificação, porque é o que eu falei, o meu reiki ele não é reiki. Ele é um processo bem diferente. Drausas, então. Joga no Google, meu querido Gabriel, vê se você acha. Eu nunca encontrei nada. Não, você vai entrar para nova biblioteca, já é uma nova classificação já. Exatamente, eu fiquei curioso. Mas, de novo, foi o som que eu entendi, né? Porque
E aquela coisa, veio um druz. Não, você sim, entende o pode ser drauz. eles trabalham muito com essa fonética meio estranha, Sim, assim. Todo mundo relata isso. Isso não é anormal, não. É. Falar, eu vi, o meu nome é Ram. Exato. Que Rambo, sei lá. Ninguém entende bem o que Rambo. é. Rainbow. Já vira Rambo, já. Drauzas. Não sei, tem o Nigumak, tem uns bem... É o Niguma. Tem uma pessoa do chat que ele reparou uma coisa interessante, né? Que realmente parece que eles aparecem mais em 3. Que a projeção astral que eu tive eram 3 também, Entendi. não é? E aí o contato que você teve eram 3 serizinhos também. Sim. Dos outros 2 eu só vi sombra. Eu sabia que eram 3 porque eu vi 3 coisas entrando e eu tinha a percepção da presença de um na minha porta e o outro na frente do armário ali. E esse aí que veio na minha cara. Quanto tempo faz isso? 4 anos? Tá, então se eles fizerem contato novamente, daí você avisa. Avisa. Obrigado por assistir. Aproveita para se inscrever e deixar seu joinha para ajudar o canal. Até a próxima.